Olá, amigos do canal Arregui. Hoje, feriado em algumas cidades brasileiras, pelo Dia da Consciência Negra, é dia de pormos a mão na consciência. Nós praticamos atos de racismo, nós toleramos o racismo, nós comungamos com ideias racistas, ainda que involuntariamente nós nos comportamos de forma racista. Não custa nada refletir nesse dia e homenagear todos os negros do Brasil e do mundo. A data não é à toa. Dia do Zumbi dos Palmares. Vamos refletir e pôr a mão na consciência. Nós estamos nos comportando como seres civilizados e cidadãos? É isso aí. Em relação ao Campeonato Brasileiro, duas são as perguntas que nos assaltam. Quando o Flamengo vai soltar o grito de heptacampeão? Sim, hepta, que eu considero o título de 87. Rubro-negro, sim. Como seria do Inter, se ele tivesse vencido aquela final, ou seria do Atlético ou do Cruzeiro, se tivesse passado pelas semifinais e eventual decisão. E a outra pergunta é: quem acompanhará o já rebaixado matematicamente Avaí, o virtualmente rebaixado Chapecoense e o praticamente rebaixado CSA? A briga se resume a 4 equipes. Fluminense, que ora ocupa a 17ª colocação. Cruzeiro, que está um ponto acima, juntamente com Ceará e Botafogo. Os critérios de desempate estão desempatando essa questão aí. Vocês estão vendo aí essa tela mostrando a realidade de cada um. Vejam os critérios de desempate posteriores. Na pontuação, a coisa está mais feia para o Fluminense. Realmente está. No número de vitórias, o Cruzeiro só tem a temer, porque ele vai bater com os outros. Se tiver que decidir na vitória, ele já perdeu essa parada. Vai ser difícil recuperar. O Ceará, pela dificuldade inerente a um time que viaja muito, toda hora tem que vir ao sul, é complicado para o Ceará essa equação. E o Botafogo também. O Botafogo é um viés de baixa técnica, talvez a maior dos 4. É o que oscila menos aí, no caso, por baixo. Cada um tem seus trunfos, que são poucos. E tem muito que se preocupar. Qualquer um deles, se cair, será justo. Porque um campeonato por pontos corridos define com justiça quem deve cair, quem não deve. O Fluminense, por exemplo, na próxima rodada, ele vai visitar o CSA. O CSA ali no último suspirozinho, o time do Argel vinha vendendo caro suas derrotas, mas já andou perdendo feio os últimos jogos, já não está jogando tão bem quanto jogou anteriormente. Já caiu de rendimento, parece já entregue à própria sorte. E o Fluminense será capaz de vencer em Maceió? Se vencer, ele tem grande chance de escapar nesta rodada da zona de rebaixamento. Porque o Santos, o Cruzeiro, ele vai visitar o Santos. Ora, logo o Santos que não tem dado colher para ninguém na Vila Belmiro. Volta e meia ele até tropeça. Volta e meia não, às vezes até tropeça. Colheu alguns resultados ruins num determinado momento do campeonato. Nos últimos deu uma melhorada, empatou agora com o São Paulo, não merecia vencer. Então é o Cruzeiro, que está invicto a 11 jogos, mas não adianta nada. O que adianta estar invicto se desses 11 jogos, 8 terminaram empatados? 8! É o time campeão dos empates. São 15 empates, é muita coisa. 8 0-0. 8 0-0 é mais da metade dos empates dele. De qualquer forma, o Fluminense tem uma grande chance de ultrapassar o Cruzeiro nessa rodada. O Fluminense, depois de visitar o CSA, ele vai receber o Palmeiras. Que Palmeiras é esse? Ainda brigando por título? Ou um Palmeiras já conformado com o vice? Ou tentando segurar o vice? Depois ele visita o Avaí, já rebaixado. O Avaí está jogando pela honra. Como jogou no Mineirão, sabia que estava sendo rebaixado com empate, jogou com honra, com dignidade. Depois ele recebe o Fortaleza. Por que estará brigando o Fortaleza? Possivelmente por vaga na Sul-Americana. Complicado. E sai para visitar o Corinthians na última rodada. O Corinthians também, talvez, dependendo do resultado, para cravar sua presença, ou muito provavelmente na pré-Libertadores. O Cruzeiro, depois do Santos, ele recebe o CSA. Obrigação de ganhar, que ele não tem cumprido em jogo nenhum no Mineirão. Ele vem de empates ali com Fortaleza, com Bahia, com Atlético Mineiro e com Avaí. Né? Então não sei se não é garantia nenhuma que vai vencer o CSA. Depois visita o Vasco. O Vasco também parece que deu uma estagnada. É uma apostazinha ali, meio. O Cruzeiro não abre muito não, mas é o jogo mais plausível de vencer fora, é esse do Vasco aí, mas de qualquer forma é complicadinho. Né? Depois visita o Grêmio.
Que Grêmio é esse? Precisando ainda de somar algum pontinho para gravar sua presença na fase de grupo da Libertadores ano que vem? E encerra contra o Palmeiras do Mano Menezes. O técnico começou essa saga negativa do Cruzeiro aí e pode encerrar, botar a pá de cal. Ele começou, ele pode enterrar o Cruzeiro. Né? O Ceará ele vai receber o São Paulo. O São Paulo é um time estranho. Né? É um time que quando você pensa que vai, não vai. E ele não tem ido. Né? De qualquer forma, ele caiu nas últimas rodadas, perdeu posição. Ele tenta se segurar, entrar na fase de grupo da Libertadores aí. Torce para isso, para que o Flamengo seja campeão da Libertadores diante do River Plate nesse sábado em Lima. Né? O Ceará vai ter que vencer esse São Paulo aí, que não sei que tipo de motivação terá. Depois o Ceará visita o Flamengo no jogo que pode ser o do título do rubro-negro. É um jogo praticamente perdido aí se o Flamengo estiver precisando ainda de ponto, não estiver comemorando, precisa ainda daquele ponto para cravar. Depois ele recebe o Atlético Paranaense, que é o time que mais se diverte no Brasileiro, já garantido que está na fase de grupo da Libertadores como campeão da Copa do Brasil. Ele recebe também o Corinthians, brigando por vaga na Libertadores, muito provavelmente, e visita o Botafogo. Pode ser que na última rodada o Botafogo é a única briga direta entre esses quatro aí, é esse jogo na última rodada. Será que valerá a presença de um deles ou de ambos, dependendo do jogo? Vamos aguardar. Enquanto ao Botafogo, que ainda é o que tem menos chance, porque tem um número maior de vitórias desse quarteto, ele recebe o Corinthians nesse fim de semana, um Corinthians que tenta voltar a vencer e se permanecer na zona Libertadores ali, ainda que seja de pré. Aí ele vai visitar a Chapecoense, possivelmente caindo matematicamente, se não tiver caído na rodada anterior, cairá na seguinte, muito provavelmente. Né? Depois receberá um Internacional, também brigando por vaga em Libertadores. Internacional que oscila também para baixo, né? Deve contratar o argentino Cudê para o ano que vem como técnico. Então é um jogo complicado para o Botafogo também. Depois ele visita o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pode estar brigando por vaga na Sul-Americana. Né? É um jogo complicado. O Botafogo já perdeu do Atlético algumas vezes esse ano aí. Né? Ele ganhou até no Brasileiro no primeiro turno, mas perdeu na Sul-Americana. E encerra contra o Ceará naquele jogo que é duelo direto entre eles. Essa briga está muito boa. Vamos aguardar. E você, amigo do canal Arregui, inscreva-se no canal. Dá uma ajuda aí para a gente possa cada vez mais melhorar esse canal de comunicação aqui com vocês. Um abraço.